noite, amigos assombrados do estado. Hoje, o canal vai contar a parte final do relato passado. O relato da fazenda Jambeiro. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem os vídeos nas redes sociais, para ajudar o canal a ser divulgado nas plataformas. Gente, confirma o like mesmo. Estava acompanhando hoje os comentários, acompanhando as visualizações do canal, né? E vi que as pessoas esquecem de dar o like. O like é importante para que o YouTube mande a notificação do canal para outras pessoas, tá certo? Então, confirma o like de vocês e vamos para a parte final do relato. No vídeo passado, vocês viram que após essa parteira cuidar da menina, e a menina já estava com 13 para 14 anos, ela ensinou uma oração a ela, como se ela fosse uma sucessora dela. Aliás, várias, e também conhecimento de planta, essas coisas, para curar os escravos. Era assim. Essa senhora tinha vários conhecimentos de magias negras e também de magias para curar as pessoas. Mas após os olhos mal cair sobre a moça e ela ter sido já molestada por eles algumas vezes, ela durante a noite, ela fazendo a oração, ela começou a sair à noite. Foi numa dessas noites que dois dos capatazes estavam tão viciados já a molestar ela à noite, e os escravos não podiam fazer nada, que quase toda noite eles iam na senzala procurar ela. Então, numa noite eles não encontraram ela lá. E o que aconteceu? Eles resolveram fazer várias perguntas aos escravos que estavam dentro da senzala. Como ninguém quis abrir a boca, eles desceram o cacete nos escravos. Deram uma coça tão do cão nos escravos, que os escravos já não aguentavam mais apanhar. E teve um deles que, depois de ter apanhado bastante, ele acabou deixando escapulir. Ele disse: a velha parteira sabe aonde ela está. Ela já estava em grande fase de transformação. Aquela fase vinha, ela se transformava praticamente quase toda e voltava ao normal de novo. Era nesse período que ela ficava fora. Mas ela também já estava tomada por um ódio muito grande deles dois. Então, eles foram até a velha parteira para interrogar ela, para dizer onde ela estava. Se eles batessem nele, ia dizer que bateu para eles dizer se ela tinha fugido ou não. Eles tinham álibi a favor deles. Então, a velha não quis falar nada, pois ela tinha ela como filha. Então, eles desceram o cacete na velha. Deram uma coça tão do cão nessa velha, que ela apanhou há mais de meia hora. Então, eles cometeram esse erro. Bateram nela. Cada pancada que eles davam, ela olhava para eles e trincava o de dente. Ela não dava um gemido sequer. Então, ela pegou um graveto que tinha e fez um símbolo no chão. Eles bateram mais nela e ela soltou uma risada estranha. Uma risada que causou medo até nos escravos da senzala. Após ela soltar essa risada, nesse momento, um Odon, que eles chamavam na época, um feitiço foi lançado sobre eles. Feitiço esse, o que estava interrogando ela ficou com o queixo travado. Ele não conseguia falar uma palavra, nem movimentar a boca. O que estava chicoteando ela começou a sentir uma dor muito grande nos braços. Dor essa que era insuportável. Ele soltou aquele chicote e saiu correndo para fora da senzala. O que permaneceu lá, tentando abrir a boca, nem com as duas mãos ele conseguia. Saiu dali resmungando, desesperado também. Algo mal caiu sobre eles. Essa velha, no gemido que estava,
depois da coça que levou, ela disse que um mal se abaterá sobre vocês. Sobre vocês, sobre essas terras, sobre a família de vocês. Foi assim que ela disse. Um feitiço foi lançado. Por volta de 2 e pouca da manhã, essa velha veio a falecer. Morreu. E depois de alguns minutos que ela tinha falecido, presenciado por todos os escravos que estavam dentro daquela senzala, algo estranho aconteceu. 2 visitas eles receberam. Uma de uma espécie de, como se fosse um vulto, vestido com uma roupa preta, andou no meio deles. Esse vulto, com uma voz tenebrosa de se ouvir, sussurrou entre eles: essas terras não merecem o sangue nem o suor de vocês. Vocês serão libertados daqui. E foi saindo do meio deles. Ninguém via o rosto dessa figura. Após uns minutos que essa figura saiu de dentro da senzala, uma outra figura entrou dentro da senzala. Essa era de carne e osso, coisas que fez os escravos se amontoarem no canto da senzala. Ela se aproximou. A criatura tinha feições humanas, mas tinha também feições de animal no meio. Se aproximou deles, farejando eles, sentindo o cheiro deles. Andou ali para lá e para cá, olhando bem para eles. Era uma criatura de causar arrepio na espinha do mais corajoso que tivesse lá dentro. Ele rosnava, cheirava e foi saindo. E rondou em volta da senzala. No outro dia, esse homem que estava com o queixo travado foi até os outros capatazes da fazenda e foi levado até a Teresa, que era a proprietária. A mulher não sabia o que fazer, pediu a um dos capatazes que levasse ele a algum tipo de médico. Ele foi olhado, examinado por alguns médicos da época. O ano era 1875. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Esse homem teve uma morte terrível. O homem morreu de fome e sede. Magro, parecia uma agulha de passar fome e sede. Sua boca não abria para nada. O outro, que saiu desesperado, correndo com a dor nos braços, foi encontrado morto. Na época eles deram como se fosse uma onça local, um animal local, mas o que chamou a atenção foi o tipo de morte que ele teve. E também o estado que ele estava. Seus 2 braços eram finos, como se a pele tivesse colada no osso. Um mal se abateu sobre eles 2. Um mal imediato que não teve perdão nenhum deles. Não teve pena deles 2. Depois que isso aconteceu, ninguém se ousava a se aproximar daquela senzala. Depois que os 2 capatazes passaram por isso, os outros que estavam tomando conta da turma não queriam nem chegar perto daquela senzala, pois toda vez que alguém se aproximava, algo protegia a senzala. Algo que estava com intenção de matar qualquer um que estivesse ali. Era a moça que tinha virado a criatura. Eles tinham medo de se aproximar dali. Os escravos tinham medo de sair. E eles tinham medo de entrar. Era assim. Então, no ano de 1881, Teresa veio a falecer. E quem assumiu a fazenda foi o seu filho, Antônio Pompeu. Mas o mal se abateu sobre aquela terra.
Ele só teve 3 anos de vida após que assumiu a fazenda. Foi vítima de um acidente de avião no ano de 1884. Ele veio a falecer. O neto de Teresa assumiu a fazenda, Herculano Pompeu. Esse, vendo que algo estava estranho, esperou terminar um plantio de 900 pés de café. Logo depois, ele, vendo que os escravos poderiam ir embora a hora que queria, porque ninguém ousava se aproximar daquela senzala à noite, ele resolveu libertar os seus escravos, mesmo antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea. E contratou a mão de obra europeia, dos europeus, para fazer o seu serviço. Os escravos foram libertados, conforme a velha tinha dito. Logo, tempos depois, um mal se abateu sobre aquelas terras. Hoje, você encontra relatos na internet sobre as ruínas daquela fazenda, que um dia o casarão era luxuoso e repleto de riqueza. Hoje é conhecido como um lugar amaldiçoado. E você, o que acha? Teria uma maldição se abatido sobre aquelas terras por causa daquela velha? Teria sido o mal que caiu sobre aquela moça, que ela passou a virar essa criatura? Deixa o que você acha no comentário desse vídeo. Boa noite, amigos assombrados desse estado.